Direto da redação. É a previsão que nós já anunciávamos aqui no ano passado, que o verão deste ano ele seria intercalado por temperaturas muito altas, calor intenso e tempestade muito concentrada. Tempestades assim em um dia que pode ir 2, 3 dias, que pode provocar enxurradas, daqui a pouco vem um calor, daqui a pouco novas tempestades. E vamos agora aqui conferir, meu caro Robson, uma entrevista que você deve ficar atento a isso, já que você trabalha numa cidade litorânea, já que você trabalha numa cidade em que é muito impactada por chuvas. É uma entrevista com a pesquisadora Thelma Krug, do painel intergovernamental de mudanças climáticas. E nessa entrevista aqui ela faz um alerta, ela faz algumas projeções sobre o clima no Brasil ou no mundo nesse ano de 2026. E ela sinaliza o seguinte: muito calor intercalado ainda com tempestade. E ela chama assim vários pontos que a gente deve ficar atento aqui, que você vai acompanhar no decorrer dessa entrevista. Mas vamos acompanhar aqui a entrevista, que ela originalmente essa entrevista foi na Rede Brasil, na TV Brasil, mas vale a pena aqui você acompanhar esses tópicos, a explicação técnica sobre essa questão climática e o que nos espera neste ano de 2026. Vamos acompanhar. Nós estamos, assim, enquanto cientistas, prevendo que nós vamos ter a continuidade de anos cada vez mais quentes, né? E isso por conta do que já era um prenúncio, vamos assim dizer, e agora uma realidade de que o aumento da temperatura média global causada pelas emissões provocadas pelos humanos, né, antrópicas, elas nos levariam sucessivamente a ter eventos extremos mais frequentes e mais intensos. E o que mais particularmente nos preocupa é a situação do sul, sudeste do Brasil, ou seja, pega toda aquela parte do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e o sul do estado de São Paulo, que já foi, inclusive, identificada como uma área que, de forma observada, já teve um aumento com uma interferência humana já caracterizada de fortes precipitações. Então, essa tendência é esperada a continuar a acontecer. Veja bem o que ela falou aí, é uma tendência, então já era esperada, isso já era e vai acontecer. Mas vamos chamar a atenção agora no segundo tópico, quando ela fala algo aí que foi um despertar. Chuva e calor não será uma exclusividade do ano de 2026, tá? E ela chamou atenção para a preocupação em relação ao sul e ao sudeste. Recentemente nós tivemos assim, uma grande tempestade, furacão, tufão no Paraná, provocando destruições em algumas cidades do Paraná. Tivemos uma grande cheia recentemente no Rio Grande do Sul. Ela chamou atenção para o sul do país e também para o sudeste, especialmente a região sul de São Paulo. Foram duramente impactados por esses eventos climáticos nos últimos tempos. Mas o que ela destaca agora é que não vai ser uma exclusividade de 2026. Esse vai ser o novo normal. É uma tendência também para os próximos anos. Vamos acompanhar. Eu acho que agora a gente tem falado desse novo normal, né? Infelizmente. E alguns anos serão piores do que outros, porque você tem agora, em toda essa questão da mudança do clima, tanto a variabilidade natural, que já era responsável por eventos extremos no passado, mas hoje tendo sido juntados, somados a uma influência humana no sistema climático, na atmosfera, no oceano e na biosfera terrestre e na criosfera também, né? A preocupação nas cidades, nas grandes cidades, na cidade de porte médio, até pequenas cidades, é em relação à prevenção. O que a pesquisadora ela diz também? Ela destaca que a sociedade não se preparou para isso, que não houve nenhuma, digamos, medida de mitigação. Poucas cidades adotaram essas medidas de mitigação, que é você se preparar para esses eventos climáticos. Então, muitas cidades elas serão duramente atingidas por falta disso, por falta de medidas. Porque se há uma projeção de que teremos fortes eventos climáticos, as cidades ela têm que adotar medidas para evitar alagamentos, para evitar promover contenção de encostas, impedir
impedir derrubada de árvores, sobretudo em encostas, promover desobstrução de galerias pluviais, desobstrução de canais de irrigação. Em muitas cidades, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, elas não fizeram o dever de casa. Elas não fizeram isso. E a sociedade também não se habituou a isso. A sociedade também ela coopera, jogando lixo na rua, com despejo de lixo, com produção de lixo, especialmente a sociedade de consumo. Então, assim, são questões urbanas que agravam isso. E por isso que a pesquisadora ela diz o seguinte, que toda a sociedade falhou nessas medidas de mitigação e de prevenção. E agora, diante desse novo normal, nós vamos enfrentar as consequências. Vamos acompanhar esse trecho da entrevista. Certamente falhamos coletivamente, né, na mitigação. Se tivéssemos feito globalmente o esforço que já tinha sido pronunciado há muito tempo de reduzir profundamente, né, as emissões de gases de efeito estufa, e rapidamente também, nós não teríamos chegado numa situação onde hoje nós temos que investir tanto em uma ampla e ambiciosa mitigação, mas também agora com uma adaptação, e uma adaptação que não pode somente responder aos efeitos que a gente está sentindo hoje. Esse ano o Brasil promoveu a COP30, foi em Belém do Pará, foi agora, final do ano passado. E já vamos ter a COP31, que também é um evento que tende a ser anual para discutir justamente isso, os efeitos climáticos, o que os países podem fazer em conjunto, porque isso não é uma iniciativa isolada, mas tem que ser uma iniciativa coletiva de todos os países, de todas as sociedades, no sentido de reduzir o que está provocando esses eventos climáticos, que é o que? A redução do efeito dos gases de efeito estufa, e são medidas que cada cidadão pode adotar para cooperar. Então é isso que vai estar em discussão, e não são todos os países que estão muito afeitos a aderir medidas de combate ao meio ambiente, porque existe uma descrença muito grande. Então você tem países, você tem governantes que acreditam, tem governantes que não acreditam, tem governantes que ignoram e acabam comprometendo medidas que deveriam ser universais no sentido de enfrentar esses eventos climáticos e que atinge o mundo todo, não atinge uma única cidade, não atinge um único país, atinge o mundo inteiro. Mas grandes desafios ainda persistem e devem ser levados à COP31, que vai acontecer desta vez na Turquia, neste ano de 2026. Vamos conferir esse trecho da reportagem. O maior desafio continuará sendo, né, a redução das emissões fósseis. Ou seja, esse é o grande gargalo que nós temos, porque 80% das emissões globais, praticamente 80%, são devidos realmente às emissões de combustíveis fósseis. Eu acho que a gente tem uma pauta ambiciosa em todas as COPs, e é claro que a gente vai avançando muito devagar, por conta de que a gente tem 196 países que têm que fazer um acordo por consenso. Isso não é simples. Temos um trabalho importante do Brasil nesse ano que se inicia, né, em 2026, até a entrega da COP 31 para o próximo presidente na Turquia.